Oi, pessoal, nós vamos iniciar a semana 4 no plano de estudo tutorado de Química. Vocês têm que abrir na página 47. O tema da aula dessa semana é cromatografia. Para vocês fazerem a atividade dessa semana, vocês precisam assistir ao vídeo sugerido aqui, porque é lá que vai ter o experimento. Ele vai fazer um experimento para separar os pigmentos, os componentes, nas cores de tinta. Então, ele vai fazer várias cores de tinta dentro do papel. O papel ali vai desempenhar a fase estacionária. E o solvente, que ele vai usar o etanol e a acetona, vai ser a fase móvel, aquilo que vai se deslocar ao longo do papel, tá? Então, vocês têm que assistir esse vídeo, sem ele você não consegue responder as perguntas, porque vocês precisam observar e as respostas vão ser em cima dessas observações. Vocês têm que ler os conceitos básicos aqui sobre cromatografia, mas basicamente a cromatografia vai ser usada para separar componentes de uma amostra, tá? Você vai pegar uma amostra não pura e vai tentar separar aqueles componentes. Como que isso acontece? A separação vai acontecer com base nas diferentes interações que ocorrem entre os componentes da mistura e a fase móvel e estacionária. Se a amostra que você tem, os componentes da amostra, tiverem uma maior interação com a fase móvel, eles vão se deslocar seguindo a fase móvel. Se eles tiverem uma melhor interação com a fase estacionária, no caso agora a folha de papel, eles vão ficar retidos, eles não vão se deslocar tanto. Então, se eles tiverem maior interação com a fase móvel, vai se deslocar mais e vai correr mais ao longo da folha de papel, que é um papel de filtro que está sendo utilizado. E se ele interagir melhor com a fase estacionária, ele vai ficar bem retido, ele não vai se deslocar tanto, tá? Você não precisa saber quais são essas interações agora, quais os nomes delas. Você só precisa explicar que, se ficar mais retido, ele tem uma interação maior com a fase estacionária. Se deslocar mais, a interação dele é melhor com a fase móvel, tá? Tem aqui uma sugestão para vocês realizarem esse experimento. Então, se vocês quiserem ver isso e vocês realizar o experimento, pode fazer esse experimento sugerido aqui. O que vocês têm que entender? Por que vai se deslocar mais um componente e outros vão se deslocar menos? Alguns corantes que estão presentes ali vão interagir mais fortemente com o solvente, que está em movimento, vai se espalhar pelo papel. Já os que interagirem melhor com o papel vão ficar retidos, ou seja, vão ficar mais parados. Então, vocês têm que observar quais pigmentos isso vai acontecer. Atividade. O que você tem que fazer na atividade 1? Você faz a seguinte pergunta para você. O que ocorreu com as tintas das canetas com o tempo? Então, vai perguntar para você. O que você observou lá com o tempo? O que aconteceu? Você vai explicar o que ocorre e sempre à medida que você fez a observação do vídeo sugerido para a aula aqui, tá? Na atividade 2, qual solvente migrou mais rapidamente? Então, você vai olhar, foi o etanol 70% que migrou mais rápido, que se deslocou mais rápido no papel, ou foi a acetona 100%, tá? E ele pede para você justificar ou criar uma hipótese para justificar esse fenômeno, tá? Então, como que você vai justificar aqui? Eu sugiro que vocês pesquisem sobre o ponto de ebulição, tanto do etanol quanto da acetona, tá? Tentem ver para mim qual deles tem menor ponto de ebulição, ou seja, é mais volátil. Isso vai influenciar aqui quando você vai fazer esse experimento, ainda mais que o experimento foi feito de forma aberta. Normalmente, para a gente fazer esse tipo de experimento, é bom a gente ter uma cubeta de vidro que a gente vai colocar a nossa fase estacionária lá, já com a amostra que a gente tem, e já com o solvente lá dentro, vai colocar dentro dessa cubeta e vai fechar, para impedir que a gente tenha influência à medida que o solvente vai evaporando, né? Então, normalmente é feito assim. Ele fez de forma aberta, isso influencia aqui um pouco, tá? Na atividade 3, por que cada componente das tintas percorre uma distância diferente? Então, você vai explicar por que ele se desloca mais ou se desloca menos.
Então, você vai explicar à medida que ele tem interação ou com a fase móvel ou com a fase estacionária. Então, lembrar sempre, se deslocar ou não ali no papel vai depender da interação dele com a fase móvel ou a fase estacionária, tá? Na quarta, quais tintas tinham mais de um componente e quais possuíam apenas um? Então, você vai observar lá, qual deles se separou em mais de uma cor, mais de um pigmento? Aí você vai anotar e quais deles isso não aconteceu, porque teve só um pigmento formando ali. Na atividade 5, ele pede para você responder o que está na página 38 do plano de estudos de vocês. Então, eu vou voltar lá rapidinho, é um desafio. Aqui, ele fala sobre uma problematização. Ele quer saber se é possível, a partir do procedimento que ele vai realizar aqui, que é fazer a análise da tinta de caneta, se eu consigo descobrir quem é o culpado. Então, olha só, você acabou de fazer um experimento que você consegue colocar a tinta de caneta ali e analisar os componentes dela. Então, se eu pegar canetas do suspeito e fizer tanto experimento com a caneta do suspeito quanto com a amostra que foi colhida, eu consigo relatar uma similaridade a partir do experimento dado? Então, é isso. Vocês têm que olhar para essa questão que vocês têm aqui para problematização e lembrar do que vocês viram lá no experimento. Como que separou o pigmento, como foi feito para cada uma das tintas. Então, você tem aqui a caneta dos suspeitos. Você tem uma amostra da caneta que foi utilizada lá no crime, né? E vocês têm que responder. Eu consigo fazer essa comparação fazendo uma cromatografia, por exemplo? Sim ou não, e vai justificar a sua resposta, tá? Sua justificativa vai ser a partir do que você viu nas questões de 1 a 4 lá. Então, pessoal, é só isso essa semana. Não vou gravar vídeo auxiliar, porque nessa parte vocês têm que analisar mais observação mesmo. Então, observem bem o que aconteceu, quais resultados ele obteve lá no experimento e respondam as perguntas com base nas interações com a fase móvel e com a fase estacionária. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.